A entrevista de hoje é com a senadora Simone Tebet, do MDB, ela que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Estado. Tudo bom, senadora? Bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos. Quem está em casa pode participar desta nossa conversa. É muito simples, só mandar um WhatsApp no número que está na sua tela, 998044400. Semana agitada, senadora? Mais uma, né? Todas as semanas. É o primeiro ano do presidente Bolsonaro, então todo o primeiro ano já tem uma atividade mais intensa no Congresso. Ainda mais esse ano em que o presidente assumiu com algumas responsabilidades de fazer muitas mudanças, reforma da Previdência e os acontecimentos, né? Na política antes era uma notícia grande ou uma grande solução que precisávamos dar por mês. Agora parece que é toda semana ou quase todo dia nós temos que enfrentar ou matar um leão quase que praticamente por dia, né? Mas antes de falar de Brasília, vamos falar de uma cidade que a senhora foi prefeita, Três Lagoas, que no sábado completou 104 anos de história. Pergunto para a senhora, porque não haveria melhor notícia para a região sobre a possibilidade da retomada das obras da unidade de nitrogenados, a UFN3. Pelo que a senhora está acompanhando, o que falta para a Petrobras, né, conseguir achar alguém, um interessado, em retomar essas obras? Átila, faltava até a semana passada, porque o Supremo Tribunal Federal, os tribunais, os órgãos de controle entendiam que no caso da UFN3 haveria necessidade de uma lei do Congresso Nacional autorizando a Petrobras a ceder, a vender essa subsidiária que é a parte de fertilizantes nitrogenados. Depois de mais de um ano e meio de discussão, o Supremo, semana passada, entendeu que a Petrobras ou qualquer estatal pode vender a sua subsidiária sem precisar de autorização legislativa. No caso de fertilizantes nitrogenados aqui de Mato Grosso do Sul, essa venda já tinha acontecido num grande leilão, a Petrobras já havia vendido, nós estamos falando de algo em torno de 8 bilhões de reais. Essa fábrica foi vendida por uma das maiores fábricas do mundo de fertilizantes nitrogenados, a Acron, que é uma empresa russa. Ela já havia até negociado com a Bolívia, já a transação está bem adiantada, já conseguiu os incentivos fiscais do governo do estado, o que significa que a partir agora em setembro já há a possibilidade de se finalizar o contrato e final do ano essa fábrica já vai poder voltar à sua operação. Está tendo as imagens que eu estou vendo aí, é uma fábrica que já está praticamente 85% pronta, que vai gerar milhares de emprego para todo o estado de Mato Grosso do Sul e o que é mais importante, ela vai reduzir em mais de 50% a nossa dependência de compra no exterior de fertilizantes. Para quem não sabe, fertilizantes nitrogenados é o produto essencial, que é o adubo industrial para a nossa lavoura, para a nossa pecuária. Com isso, nós podemos estar falando a médio prazo de alimentos mais baratos na mesa do trabalhador brasileiro. A senhora falou que deve começar as obras a partir do ano que vem, mas deram um prazo para terminá-las? Não, mas a informação que nós temos, porque ela vai ter que investir bastante, em função de ficar parada há muito tempo, vai atrasar um pouquinho mais, porque houve depredação de grande parte do que estava exposto ao sol, enfim, às intempéries do tempo. Mas eles falam algo em torno de um ano e meio, essa fábrica estaria pronta. O importante é que durante esse tempo são milhares de empregos sendo gerados no nosso estado. Agora, de volta a Brasília, a senhora foi listada entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, ao lado do deputado federal Fábio Tradi. Já o senador Nelsinho Tradi e o deputado federal Beto Pereira entraram na lista dos 50 em ascensão. Algo inédito ter 4 parlamentares aqui do estado nesta lista. O que isso implica em benefício para a nossa população? Olha, o reconhecimento, ele é nacional. Consequentemente, os parlamentares que têm projeção acabam tendo, de alguma forma, mais facilidade no governo federal. Então, toda vez que se vai um parlamentar reconhecidamente com influência no Congresso, com influência, muitas vezes, de mudar voto, de ter uma posição de destaque que possa influenciar nas decisões políticas, é óbvio que quando você chega num ministério pedindo alguma coisa, você é reconhecido. Vou dar um exemplo muito simples.
simples. Tivemos com o governador há 15 dias atrás e secretário de Habitação numa informação de que eles estavam tendo dificuldade de conseguir liberar um recurso para o programa Minha Casa Minha Vida. Havia uma informação de que a Caixa Econômica e o Ministério liberariam 7 milhões, mas eram necessários 40 milhões. Eu tive na presidência da Caixa Econômica, falei com o presidente, falei com os ministros, tanto o ministro da Cidade e o ministro do Desenvolvimento Regional, e nós conseguimos, né, liberar os 40 milhões de reais. É óbvio que se eu tivesse chegado esse ano ou não fosse conhecida, diante dessa crise, dessa dificuldade, porque é um cobertor curto, você estica de um lado e falta do outro, são todos os estados pedindo, são mais de 5.500 municípios. Muitos interesses, talvez o Mato Grosso do Sul tivesse ficado numa segunda leva, numa segunda lista. Mas o fato, talvez, de já termos um bom trâmite, um bom trânsito nos ministérios, já ser conhecida, tenha facilitado. Então, o que a gente puder com isso trazer de benefício para o Mato Grosso do Sul, aproveitar esse bom momento, nós vamos estar utilizando dessa, entre aspas, influência, né? Mas mais importante, eu acho que é o reconhecimento, Átila, do nosso trabalho e mostrar que Mato Grosso do Sul tem grandes valores, é o estado de Mato Grosso do Sul que se projeta em nível nacional. E também representantes numa comissão especial, por exemplo, como a CCJ, que nesta quarta-feira deve receber o ministro Sérgio Moro para dar esclarecimentos sobre os áudios vazados dele com procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Senador, ele foi convocado ou ele mesmo quis, né, ser ouvido pelos senadores? Pela Constituição Federal, qualquer senador, desde que seja aprovado na comissão, tem direito a convocar ministros de Estado para esclarecimentos de fatos relevantes, urgentes ou preocupantes. E foi o que aconteceu. Havia um requerimento de convocação, mas por coincidência, na terça-feira passada, eu recebi a maior comenda, a maior medalha da Marinha Brasileira, junto com o ministro Sérgio Moro. Ele estava na minha frente e eu comentei que havia um pedido de convocação. Nós poderíamos aguardar uma semana, porque o regimento me permitia, mas eu não posso, como presidente, não podia segurar o requerimento. Eu sou obrigada a colocar, porque eu não valho mais do que um senador, né? Não é porque sou presidente que valho mais. Ao contrário, como presidente, a gente só organiza os trabalhos da comissão. E ele rapidamente falou, não, senadora, não é precisa convocação, eu me autoconvido, eu fico à disposição da comissão. E portanto, nós conversamos com o presidente do Senado e combinamos que em uma semana posterior, que é esta semana, portanto, na quarta-feira, ele estaria sem a necessidade de aprovar o requerimento de convocação. Ele vai estar na quarta-feira, acho relevante, acho importante, acho que foi um grande gesto do ministro Sérgio Moro, o achei muito tranquilo na conversa que tive com ele, mostra que ele tem toda a intenção e a boa vontade de explicar os acontecimentos, que, embora sérios, é importante lembrar que nós estamos falando da maior operação de combate à corrupção do país, que não pode de forma alguma ser atingida com o que quer que seja que tenha acontecido numa conversa privada. A Operação Lava Jato é um patrimônio da população brasileira, tem mais de 80% da população que aprova essa forma de investigação e de julgamento daqueles que porventura tenham cometido alguma irregularidade. Portanto, na quarta-feira ele estará presente, acho que fará todos os esclarecimentos para a população de um modo geral. Cá entre nós, senadora. Esse episódio todo enfraquece a aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Eu não sei se enfraquece, mas pode ser que ele, com isso, protele um pouco a tramitação. Mas o que nós fizemos no Senado? O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro começou pela Câmara. A Câmara estava protelando, estava enrolando, estava empurrando com a barriga. Até por conta da reforma da Previdência. Até por conta da reforma da Previdência. O que nós fizemos no Senado? Nós clonamos. Uma senadora apresentou os 3 projetos do Moro igualzinho. Eu distribuí para 3 senadores diferentes. 2 desses 3 projetos já estão bem adiantados. Eu quero até passar em primeira mão para você que na quarta-feira agora, um dos projetos do ministro Sérgio Moro eu já pautei, que é a criminalização do Caixa 2, né? Porque o Caixa 2, em campanha, ele era crime, mas ele não tinha uma tipificação específica. Tinha que achar alguma forma de punir, era muito mais difícil. Então, o senador já está pronto para fazer o seu relatório, vai haver provavelmente um pedido de vista, mas uma semana seguinte, numa semana posterior, portanto, na outra quarta-feira, na quarta-feira da semana que vem, nós já temos condições de votar
e é terminativo na comissão, ou seja, aprovado na comissão, diretamente o projeto já segue para a Câmara dos Deputados. Também esse é um assunto que eu estive no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro há pouco mais de 30 dias, 40 dias no máximo, e nós combinamos, eu assumi um compromisso com o ministro. Ele aceitou. De que nós iríamos colocar para votar. Né? Acho que essa é uma questão que o Congresso Nacional deve à sociedade brasileira. Aprovar, tipificar, aumentar as penas dos crimes de corrupção que nós sabemos faz tão mal à sociedade brasileira. E já tem pergunta chegando. Que bom. Bom dia, senadora. Claro que os telespectadores aproveitam essa oportunidade, né, para falar sobre algumas coisas que incomodam e preocupam também. O Carlos Gonçalves, ele disse assim, gostaria de saber da senadora a respeito da duplicação da BR-163, que está paralisada há um bom tempo. O trabalho vai ser retomado? A senhora está acompanhando essa situação de perto? Bom dia, Carlos. Sem dúvida. Essa é uma preocupação de todos nós. Essa é a única BR no Mato Grosso do Sul que poderá ser duplicada, que tem viabilidade para duplicação. E é a que a gente chama da rodovia da morte em Mato Grosso do Sul. Né? Ela começou a ser duplicada e por conta dessa crise houve uma interrupção. Por quê? Porque pelo contrato estava estabelecido que a concessionária que ganhasse teria direito a um financiamento na ordem de 70% do valor do contrato. Mas diante da crise, mudou-se governos, cortou-se esse financiamento junto ao BNDES. Automaticamente a empresa tem direito a paralisar a obra, que foi o que aconteceu. O que nós estamos tentando achar, junto com o Tribunal de Contas da União e com o governo federal, uma alternativa. Tem 3 possibilidades. O governo federal, com o Tribunal de Contas, tem que dar logo a resposta para nós. Vai interromper o contrato com essa empresa e fazer nova licitação, que é o pior dos mundos, porque isso atrasaria demais a obra, ou haveria a possibilidade, tendo em vista que não tem mais o financiamento de 70%, de rever as cláusulas do contrato para que estender um pouco mais o prazo, ela possa imediatamente retomar as obras, mas sabendo que vai ter um tempo maior para concluir, uma vez que ela não tem mais o financiamento. Nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Então, a informação que nós temos é que, no máximo, em 60 dias, nós teríamos uma resposta do Tribunal de Contas e do governo federal de qual vai ser o caminho para a retomada dessa obra. Ou faz nova licitação, ou estende-se o prazo para que essa empresa retome imediatamente, mas tenha mais prazo para poder concluir a obra. Que está do jeito que está, não dá para ficar. Não dá para ficar e que é pior, né, Átila? As pessoas estão pagando pedágio numa obra paralisada, que é o fim do mundo, né? E querem melhorias. Que não é barato também. A segunda pergunta é do Luiz Holanda, lá de Miranda. Ele quer saber se o Senado tem algum projeto do Refis que atenda os pequenos empresários para arrumar a situação tributária junto ao governo federal. Ele disse que os parcelamentos são quase impossíveis de pagar devido aos altos valores de juros e de multas também que acabam sendo cobrados. Essa é uma pergunta, Luiz Holanda, né? Essa é uma pergunta que onde eu vou as pessoas me fazem, principalmente os pequenos microcomerciantes que estão assim com a corda no pescoço, estão tendo que mandar embora trabalhadores para poder pagar imposto. É só no Brasil mesmo que a gente vê esse tipo de situação. E a informação que a gente tem lá do governo, eu estive semana passada, retrasada, com o ministro Paulo Guedes. Ele me chamou para uma grande conversa em função da presidência da CCJ e eu cobrei do ministro. Ministro, quando nós vamos desburocratizar as regras no Brasil para que os micro e pequenos comerciantes, empresários possam gerar mais empregos e pagar menos impostos? E a informação que eu tive do ministro, assim que for discutida e aprovada a reforma da Previdência, passo seguinte vai ser uma mini reforma tributária, onde vai haver a unificação dos impostos federais, pelo menos 5 impostos em um, para diminuir a carga tributária, desburocratizar e junto desse pacote não é uma certeza, uma possibilidade de um pequeno refis. Ele não entrou em detalhes, mas nós vamos aguardar. A expectativa é que aconteça depois de setembro. Já que a senhora falou do ministro Paulo Guedes, ele não está muito feliz com o relatório final do relator da Comissão Especial, Samuel Moreira, deputado, que acabou cortando do projeto da reforma da Previdência, o BPC, capitalização, aposentadoria rural, e também criou uma nova modalidade de transição. Qual é a sua avaliação deste relatório final? Com todo respeito ao ministro Paulo Guedes, ele não pode estar feliz, mas eu estou muito feliz e acho que a população brasileira também.
acho que falta um pouco para o ministro, e eu tive com ele, vi que é uma pessoa extremamente inteligente e competente, mas muito técnico. Ele falta um pouco de manejo, de entender como é que funciona a política no Brasil. Nunca um projeto entra de um jeito e sai igual, muito menos uma reforma da Previdência, que é o voto mais difícil que a gente tem que dar. Eu mesmo, assim, me dói ter que mexer nas regras da aposentadoria de um trabalhador brasileiro. Mas sei que se não fizer, daqui 10 anos vai faltar dinheiro para que esse aposentado saque o dinheiro na boca do caixa. Mas a gente sabe que, embora profunda, a reforma da Previdência ela não pode ser profana. Ou seja, ela não pode prejudicar ou atingir aquele que não tem mais o que entregar, que é a população mais humilde, que é quem tem aposentadoria, quem ganha até um salário mínimo, por exemplo. Ele não tem mais que contribuição dar para a população brasileira. Quem tem que dar contribuição são os privilegiados, são aqueles que ganham altos salários. Então, esse tinha que ser e é o intuito do Congresso Nacional. Acabar com os privilégios, mas preservar a população mais carente. Portanto, não vamos mexer na reforma, na aposentadoria rural, especialmente da mulher que vai ter e tem tratamento diferenciado. Não vamos mexer no BPC, que é o benefício de prestação continuada, aquele cidadão que não consegue comprovar que trabalhou durante um tempo, mas que não tem condições nenhuma de se sustentar. Quem tem que bancar somos todos nós, né? O Estado, somos nós que ganhamos melhores salários e, portanto, pagar um salário mínimo para quem chega aos 65 anos de idade e não consegue comprovar tempo de contribuição. Então, essas regras, tiramos a capitalização, que é um instituto que as pessoas tinham dificuldade em entender. Nesse momento, estados e municípios não entram, então não estaríamos mexendo nas regras do policial. É até sobre isso que a gente gostaria de saber da senhora. Parece que a polêmica do momento é a retirada, então, aí dos servidores estaduais e municipais. Os deputados contrários à inclusão estão alegando aí que o ônus dessa decisão acabam recaindo sobre eles, mas que deveria ser de governadores e deputados estaduais. O Senado pensa igual ou diferente? Eu acho que é uma questão de estratégia do governo federal. Houve uma enquete, uma informação de que, colocando os estados, municípios hoje, se os estados não fizerem, os governadores, gestão junto aos seus parlamentares, a reforma não passaria por conta de 30 votos. A reforma, no geral, dá uma diferença de 30 votos. 30 votos num quórum tão qualificado... 308 necessários? É muita coisa, né, Átila? Então, dentro desse aspecto, o governo federal não pode correr risco. Consequentemente, só vai voltar a regra, só vai incluir estados e municípios se os estados, os governadores fizerem gestão junto aos seus parlamentares e com uma nova conta se perceber que tem número suficiente para votar a reforma. Não é não querer incluir estados e municípios, é como os governadores, poucos estão fazendo gestão junto aos seus parlamentares, consequentemente está faltando voto. Se não colocar estados e municípios, a reforma da Previdência tende a passar. Mas isso pode mudar se os governadores começarem a atuar até a semana que vem, porque a ideia é votar nessa semana na comissão especial e, em seguida, já mandar para o plenário da Câmara. Consequentemente, nós teríamos na segunda semana de julho, provavelmente, a entrada da reforma no Senado Federal. E aí o prazo para a votação? Ele é mais rápido. Nós não temos comissão especial, só passa pela minha comissão. Eu designo o relator da reforma da Previdência, já tenho na cabeça alguém que poderia, uma pessoa bem equilibrada para isso, e ele não teria um prazo muito extenso. Nós conseguimos, em menos de 45 dias, no máximo 2 meses, estar entregando uma reforma da Previdência, repito, desde que ela seja justa para a população brasileira. Pergunta agora do Amarildo Cabral. Ele quer saber qual será o voto da senhora em plenário sobre o decreto de porte e posse de armas de fogo. Lembrando que a CCJ derrubou os vetos, né, os decretos presidenciais sobre porte de arma por 15 votos a 9, né? Agradeço a Amarildo, porque está tendo muito... Também é uma questão que dei muitas entrevistas esse final de semana na minha cidade natal, Três Lagoas, e todo mundo me perguntava isso, né? Primeiro, dizer que independente do mérito, se concordamos ou não das pessoas andarem armadas, porque porte é isso, não é só você ter em casa, mas você poder
andar nas ruas do Brasil armadas, nós temos que analisar o decreto por um outro crivo, que foi o que foi feito na Comissão de Constituição e Justiça. Vários senadores apresentaram PDLs, que é projetos que sustam o decreto do presidente, alegando o seguinte: no Brasil, o decreto não tem o poder de mudar uma lei, porque decreto é feito por uma única pessoa, um presidente com uma caneta na mão, contra uma lei que foi aprovada por mais de 600 deputados e senadores. Nós temos uma lei que é o Estatuto do Desarmamento. Consequentemente, se quisermos mudar essa lei, tem que ser por outra lei. Então, o que está se discutindo e vai ser discutido nesta quarta-feira, agora, depois de amanhã, no Senado Federal, no plenário, é: o decreto do presidente é constitucional ou inconstitucional? Ou seja, um decreto pode ou não mudar a lei do Estatuto. Eu sou advogada, dei aula há 12 anos de Direito Público e analisei com muita responsabilidade o decreto e vi inconstitucionalidades no decreto. Então, o primeiro passo é constitucional ou não? Portanto, por entender que não é constitucional mudar regras no Brasil do armamento por decreto, eu vou votar contrário ao decreto do presidente da República, esperando que o presidente mande um projeto de lei em regime de urgência, que em 60 dias pode ser analisado, para que aí sim a gente possa ver favorável ou não. Eu, particularmente, acho que a posse, ela é possível em alguns casos, especialmente na zona rural, né? Nós sabemos que as nossas fazendas estão a quilômetros de distância de uma delegacia e precisam de proteção. Mas em relação ao porte, eu tenho uma série de ressalvas, acho que isso tem que ser analisado através de audiências públicas, ouvindo a sociedade. Afinal, o nosso voto tem que ir ao encontro do que o cidadão brasileiro quer. Se a maioria do cidadão brasileiro achar que porte é algo que a população ainda não está preparada, vamos apenas votar na questão da posse. Mas quarta-feira eu voto contrário ao decreto, porque ele é inconstitucional. Abrimos o Papo das 6 nesta semana com a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Agradeço a visita, desejo a senhora uma ótima semana. Até a próxima. Obrigada, um bom dia a todos. Bom dia.